bom dia, boa tarde para todo mundo aí no Brasil. Boa tarde e já boa noite para quem está me seguindo aqui da França ou da Europa. Bom dia e boa tarde, né? Na verdade, já são 13 horas aí no Brasil. Boa tarde para quem está chegando. É um prazer sempre estar com vocês. Oh, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos por aqui. E hoje com mais uma live daquelas com o Dr. Matheus. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante, né? Se você está funcionando abaixo da sua melhor capacidade. Oi, oi! Oi, pessoal! Boa tarde, vocês vão chegando por aí, eu vou adaptando as coisas por aqui, esperando o Matheus chegar, que ele já tá chegando. Aí, ele já chegando por aí. E a gente recebeu bastante pergunta. Vamos falar um pouco das perguntas que a gente recebeu, da enquete que eu levei, né? Que eu fiz essa semana aí com vocês e das respostas. Vou abaixar um pouquinho meu telefone aqui, que tá muito alto. Oi, Matheus! Me chama aí. Chama aí que eu já te faço ver chegar aqui com a gente. Oi, Amanda. Oi, Lana. O pessoal vai chegando. Sejam bem-vindos todos. Opa, conectado. Oi, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Uhum. Uai, Tu tá ouvindo? o meu microfone não tá funcionando. Alô, te ouço bem. Bom, não tem problema. Eu vou ficar sem o microfone, sem o fone. Se você tá ouvindo é o mais importante. Tá legal. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui também. Tô A gente puxando a vai nossa listinha de perguntas. Pois é, você viu que legal? Tiveram várias perguntas que são mais ou menos assim parecidas com o assunto, mas eu acho que vai dar para a gente fazer, vai dar para a gente falar tanto do assunto quanto ampliar o assunto com as outras perguntas que foram feitas, né? Isso aí. Matheus, vamos falar um pouco, inclusive, como que chegou esse assunto. O Matheus tem feito nos últimos dias, ele tem colocado lá no perfil dele, gente, umas vinhetas muito legais, assim, contando umas histórias, né, Matheus? E contando várias historinhas muito legais que ele tem explicado e tudo mais. E aí a gente falou, que tal a gente fazer uma live sobre esse assunto, porque eu acho que é um assunto que pode realmente interessar todos os que me seguem aqui no Cérebro em Ebulição, porque é um assunto que mexe muito com a gente, né? Conta pra gente, Matheus, o que você tem feito lá? A ideia é circular em torno do que seria uma tentativa de libertar as pessoas, né, das suas amarras internas. E aí a pergunta que a gente faz hoje está muito ligada a isso, né? Como é que uma pessoa vai ser feliz se ela tem a nítida sensação de que ela não está no seu melhor rendimento, né? E existem várias formas de se chegar nesse impasse, né? Várias possíveis causas, né? Então, antes da gente abrir de uma maneira assim teórica, né? Eu pensei, vamos pegar agora um pouco das coisas que as pessoas vivem, né? Nas perguntas e vamos chegar por ali, né? Pelas perguntas. Sim. Qual que você selecionou aí primeiro? Me conta. Olha, eu vejo que o pessoal gosta, pelo menos se sintoniza com os comentários a respeito de traumas, né, Lorena? Trauma é uma questão muito rica, né? Porque, primeiro que praticamente todo mundo tem os seus, né? E outra que eles realmente aprisionam uma pessoa e pode durar a vida toda essa prisão, né? Dependendo como a coisa for. Então, eu sou muito dedicado, até gosto de falar e de abordar com os pacientes esses aspectos. Sabe, eu vou colocar aqui rapidamente, onde é que entra o momento do trauma, né? O tratamento não começa pelo trauma, ele começa digamos assim, pelo tumulto que vem a partir do trauma, né? A gente vai chegar no trauma depois que baixar aquele monte de sintoma e a gente começar a olhar um pouco melhor o que traz o que, né? Uma espécie de... numa primeira avaliação, normalmente o que a gente vai ter? Muitos sintomas vindo de diferentes diagnósticos, né? Diferentes diagnósticos são a maioria das vezes em psiquiatria. Quando eu fiz o meu mestrado, fazia avaliação em série, assim, dos diferentes diagnósticos que os pacientes tinham na hora da admissão seguindo o instrumento que a gente usava. Ou seja, o instrumento ele dá
confiabilidade para o diagnóstico. Se tu usa o instrumento, todo mundo no mundo usa e também faz, digamos assim, o diagnóstico ser ou não ser aquele. Então, quando eu usava o instrumento, que na época era apoiado no DSM-4, o chamado Mini, ele me dava normalmente 3, 4, 5 diagnósticos presentes na pessoa. E era interessante, porque eu até, como clínico, até ali, eu não tinha essa perspectiva de que os diagnósticos eram tantos. A gente geralmente pega o que grita mais alto. Uhum. Mas, por exemplo, diagnósticos escondidos, né? São muito comuns também. Tu tens a depressão, a pessoa mal ali com a depressão é fácil. Tem a tensão muscular, a parte ansiosa, crise de pânico e tal. Mas tem coisas a mais. Se não perguntar, não aparece. Dificuldades de fobia social, muitas vezes a pessoa não vai falar. É quase que é meio óbvio, né? Ela não vai nem para falar que ela tem fobia social, ela não vai sentir à vontade. Fobias específicas, não conseguir dirigir, não conseguir enfrentar coisas como avião, lugares altos, lugares fechados, sangue, bicho, trovão, tempestade, são coisas que só incomodam no momento que acontece. A pessoa não está incomodada, aquilo não vai falar naquilo. Não vai lembrar a falar, né? O toque é uma outra doença que é super discreta. A pessoa esconde ela porque até tem um pouco de estimação ali nos sintomas, né? Ela tem o seu esquema. Ela faz um monte de coisa todos os dias, mas até incomodar não só ela como outras pessoas, dificilmente a coisa vai sair daquilo. E outras coisas que se ocultavam muito naquela avaliação, que eu passei a refletir mais sobre isso, são as questões alimentares, as questões já assim, estabelecidas de compulsão, de bulimia, de outras coisas que aparecem mais tardiamente, muitas vezes não é na primeira vez, as dependências químicas, e até os traumas. Aí cheguei no ponto que eu queria. O trauma, tipicamente, ele tem uma zona em torno do ocorrido do trauma, ele está na linha do tempo. Então, um trauma especificamente acontece em um certo momento, e a pergunta 1 vai ser sobre trauma, então, né? Jeito de acabar com bloqueios mentais gerados por trauma. É que, assim, o trauma, clinicamente falando, ele acontece a partir de um evento em que tu estava bem, funcionando relativamente no teu normal, alguma coisa chegou e te derrubou daquele normal, abalando fortemente a tua segurança. Na linha diagnóstica do TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático, e da reação aguda a estresse, tu tem que passar por situações de alto grau de ameaça. O que seria iminência de morte, ameaça de assalto a mão armada, de sensação de que a vida poderia acabar ali, vivida por ti ou por alguém que é próximo, a sensação de que alguma coisa, a presenciar corpos, pessoas mortas, presenciar coisas acontecendo na tua frente, se deparar com alguma coisa de violência, com muito sangue, com coisas que e eu vi que isso até se amplia um pouco mais, doenças graves, assim, né? Existe uma coisa que eu estava vendo até, assim, os estudantes de medicina muitas vezes ficam hipocondríacos naquele momento inicial do curso. Muitas pessoas adoecidas graves aparecem na frente deles e eles não conseguem aguentar aquilo, né? Bem, você sabe que, já fazendo já em relação a mim, em psicologia, no início da faculdade de psicologia, a gente pensa que a gente tem todos os transtornos também, né? É isso aí. A gente acaba achando que tem todos os transtornos, porque é muito... quando a gente estuda, na verdade, todos os traços, né? É sempre complicado de fazer a diferença. Abala o senso de ordem, assim. Nossa, o mundo está virado. E aí a gente tem que relembrar que aquilo ali é uma junção, assim, é um desvio da norma, vamos dizer assim. As pessoas... Verdade. Uma emergência médica, né? Pessoal que lida com trauma, politrauma, acidentes. Eu trabalhei muito tempo com parte de neurologia, via o pessoal de politrauma com trauma craniano grave. E assim, aquilo ali me deixava ansioso. Eu passava dificuldade de fazer manejo, mas assim, voltando para os pacientes, a situação de sobrecarga que foi naquele momento vista como uma iminência de colapso. De colapso. Isso é interessante, Matheus, porque as pessoas confundem muito a noção de trauma, né? Às vezes, assim, por exemplo, quando você sofreu, por exemplo, muita violência na infância. Vamos pensar uma coisa assim, né? Pessoas que sofreram violência na infância, na idade adulta, às vezes violência em casa, né? E aí, assim, as pessoas vão falar, eu
tem bloqueio algumas, né? Inclusive a questão, não sei qual é o tipo de trauma, né? A gente não sabe, mas poderia, né? Ter um trauma. E aí tem muita dificuldade isso, a saber qual é o limite do que você viveu. E assim, acredito eu, e aí acho que você vai confirmar talvez nesse sentido, que depende de como a pessoa viveu também aquilo, né, Exato. Matheus? Assim, cada pessoa faz a sua própria forma de lidar, né? E é uma coisa assim, muito nasce pronto na pessoa e o que a vida vai trazendo, vai dando para ela, vai dialogando com a estrutura que ela tem. Coisas suportáveis vão fazendo ela ficar mais forte, coisas insuportáveis podem traumatizar. Por isso, é um andamento que é muito intenso, assim, aquela, digamos, uma equação que Freud tinha das vivências infantis com a estrutura de personalidade que se tem de nascimento, temperamento, basicamente, vai construindo aquilo que a pessoa vai ser quando adulto, né? Em uma íntima relação. Quanto mais suporte a pessoa tem, mais carga ela aguenta do peso da vida. Então não é só o desamparo que deixa a pessoa necessariamente mal, mas é um desamparo face ao que se apresenta, né? Porque se não se apresentasse uma bomba para ela como criança, ela não se sentiria desamparada, entende? Assim, não seria dessa maneira, seria mais. Então é tudo muito equacionado. Mesmo o amparo diante de grandes traumas, como for a guerra, alguma coisa assim, pode ter o colo que tiver, vai continuar sendo muito violento. Então tudo isso impacta. Clinicamente, aquele momento de iminência de colapso fica como uma marca. Imagina quando tu olha para a luz forte e aquela luz forte não sai da visão, mesmo que tu terminou a luz, ela continua na tua visão. Eu uso muito essa analogia imaginativa, porque o trauma não se apaga depois de vivido, ele fica ali e ele fica acionando disparos de adrenalina. Pode acontecer, ele aparece nos sonhos, como de novo. Quando ele é vivido. Então, nós estamos falando da janela de tempo depois de um trauma, desde a criança ou adulto, o trauma agudo, aquele que aconteceu naquele momento. Então, tu tens a possibilidade de ele ir se amenizando com o tempo. A gente tem uma reação aguda que pode levar uma pessoa até suicídio, coisas muito fortes, conforme o que ela viveu naquele momento. Vai passando e TEPT se apresenta num segundo momento, que é a revivescência, né? Os flashbacks, seja por memória visual, parece a cena onde eu estava, dispara adrenalina. A cara da pessoa me lembra aquela pessoa, dispara adrenalina. A pessoa fica aturdida, pode ter um ataque de pânico, pode ter pessoas que sofrem algo no trabalho, não conseguem voltar a trabalhar por muito tempo, assaltos no trabalho. Assim. E é algo assim incontrolável, né, Matheus? É algo incontrolável que, assim, por mais que a pessoa ela tente trabalhar sobre outros assuntos, aquele assunto não tendo sido ainda trabalhado, ele se reativa várias vezes, de acordo com o que a gente vai estar sendo exposto, né? Isso, cara, eu acho que assim, as perguntas são ligadas ao tipo de trauma lá que eu falei em alguns posts meus, que não são exatamente tu ter sido assaltado, né? Ou tu sofrer um acidente de trânsito, ou tu ter visto alguma coisa violenta e marcado, mas sim aquele trauma de andamento, de vida. Tu vai tropeçando e pequenos traumas ou traumas contínuos, né? De sobrecarga vão marcando e aí sim causam bloqueios. Então a pessoa não tem uma clínica do trauma. Ela tem uma clínica da ansiedade, uma clínica da depressão. Porque os traumas, eles... É muito legal uma coisa que acontece no corpo. Existe o chamado plastrão, né? Que é uma coisa assim, a pessoa se ela sofrer uma inflamação, alguma coisa que ela possa ter, por exemplo, no intestino, existe um recobrir daquilo ali, é automático pela fisiologia do corpo, que tampona aquilo ali. E a gente tem isso como o corpo ele tem seus mecanismos de cobrir o machucado. E é bom, assim, a cicatrização toda se processa em cima disso, né? Que é de fechar o buraco que abriu. E a gente tem na mente mecanismos semelhantes. Então, ao sofrer uma abertura de vulnerabilidade que coloque a mente em iminente risco de colapso, quer dizer, para a mente, talvez não exista nenhuma coisa tal como morte. Um parênteses, se diz que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. Quer dizer, a mente, ela não... A mente não tem essa dimensão clara, ela simplesmente
se mantém sobre a base do vou funcionar ou não vou funcionar. E o colapso é não vou funcionar mais. Então é a morte da mente, é isso. É, eu não dou conta, eu vou, né, vou entrar em uma espécie de pane geral, qualquer que seja. Então, se existe uma iminência de pane geral, se acionam mecanismos protetivos da mente e eles consomem energia afetiva. Uma das falas de quem sofreu um trauma mais agudo é: eu não me sinto mais vivo. Não me sinto mais eu, ou eu acho que minha vida vai acabar mais cedo, eu vou viver menos. São formas de apagão emocional, a pessoa fica sem reação emocional. Porque, sim, facilmente se pode imaginar, né? O consumo de energia que aquilo faz da pessoa, ela desconecta para se Daquele, proteger. daquele mecanismo de defesa, né, Uhum, Matheus? Aquele mecanismo de defesa que fica tentando, na verdade, ocultar aquele trauma, né? É como, igual uhum, você estava explicando para o machucado, é como se existia. E aí eu vejo, já falando a primeira pergunta, contando para vocês por que a gente está falando sobre esse assunto, tem um jeito de acabar com os bloqueios mentais gerados por traumas, e aí já é um pouco a resposta, porque na verdade esses bloqueios mentais, eu vejo ele meio como mecanismos de defesas uhum. que foram, na verdade, criados pelo corpo para proteger a pessoa desse colapso, na verdade, né? Exato. Muitas vezes em tempos lá onde se era criança. Então imagina a mente usando recursos de uma criança e que ela não desfez aqueles recursos para seguir vivendo, porque agora ela já poderia viver sem isso. Então tá tudo armado e protegido. Mas agora na vida adulta, isso é ineficiente, isso é pesado de carregar. É um carro blindado, como se diz, né? Pesado, gasta muita energia, gasta os amortecedores. A pessoa precisaria então baixar essa guarda na fase adulta para florescer a sua melhor capacidade, né? Então, bloqueios é um termo interessante, porque o trauma ele vai dizer assim, ó, aqui não porque aqui é perigoso, aqui não porque tem uma memória remota de que aqui não deve, né? Dá problema. E é uma certa verdade. Então, uma das primeiras coisas que eu faço com todos os pacientes, né, é validar aquilo que tem na estrutura dele tem seus motivos para estar ali, né? E em cima dessas estruturas vai incidir o querer mudar, o querer enfrentar. Por quê? Porque tu vai sair de um relativo conforto desconfortável para uma situação onde tu pode ter turbulências, né? E só um empurrão bem importante faz a pessoa cruzar essa linha, né? Eu quero muito mudar. Então, o que vai acontecer? Em tese, a maioria das pessoas vai operar abaixo da sua capacidade, se tratadas, né? Porque elas têm as suas defesas criadas ao longo da vida. Existe, no quanto a pessoa vai ambicionar muito disso, né? O que Uhum. ela quer para si, ela não quer o que causa medo, né? Os seus medos estabelecem o seu horizonte. Daí a gente vê pessoas que têm, às vezes, muita inteligência, muita criatividade, muita sensibilidade. Pô, que legal esse potencial que daria para a pessoa usar e... Ai, não dá, não sei o que, com essas justificativas, né? Tudo fica difícil. E a gente tem muitos familiares que são assim, que não dá, não tem como, e não sei o que. A gente não consegue levar, né? Porque as batidas da vida deixaram a pessoa como que ali, daquele jeito, e assim vou ficar. É menos perigoso assim. Quando a pessoa chega com. É isso aí. E aí os traumas, bloqueios são primeiro, sim, eles estão aí, sim, eles são marcas da vida. Mas que vida? A tua vida. Então a gente começa por validar que o adulto, ele já não é mais aquela criança. Então agora ele tem chance de colocar as coisas sob nova direção. Não é mais os pais que dirigem, né? Os pais foram imperfeitos, como todos serão, e foram, né? Com muitos problemas, ou às vezes menos problemas, mas o fato é que o adulto, ele para um certo momento e ele tem que olhar para si mesmo de forma reflexiva e dizer, nossa, o que eu vou fazer de mim? Tem O que esse eu trauma faço de aqui. agora para frente, né? O que eu quero fazer de agora em diante, na verdade, né? Né? Eu estou numa construção do meu passado, sim, mas agora eu sou adulto e eu tenho essa perspectiva para frente, né? Para frente, mas assim, não é para passar por cima, jogar para baixo do tapete. Por quê? Porque o amadurecimento que a gente precisa para conseguir chegar nessa nova fase é integrativo, ou seja, tu comprar esses problemas. Sim, passei pelo meu trauma, passei pela minha dificuldade e venci.
Por isso que a pessoa que entra na terapia, eu geralmente na clínica, que eu tenho que ser breve, né, eu explico, olha, a terapia é para quem quer, digamos, entender como chegou no ponto que chegou. Se tu quiser se perguntar, como é que eu tô, como é que eu cheguei nesse estado que eu tô nesse momento? Bom, então tá em uma história. Vamos para essa história na terapia. Quando tu descobrir a história de como tu chegou onde tu chegou, tu vai descobrir onde é que tu estava amarrado, onde é que tinha os nós atados, aquela situação, aquela outra. A gente vai voltando, né? Vai desmontando a estrutura que foi montada, tipo, da reação para ação, né? Da reação para ação. Até que a gente consegue ter uma clara noção de padrões. Tá? Então, assim, não é muito, psicoterapia não é muito assim, aquele dia 10 de agosto, só se foi assim, a pessoa mais importante que faleceu, um acidente que te mudou a tua vida e tal. Mas normalmente na psicoterapia o que acontece? Várias vezes uma determinada coisa se repete. Acontece assim, eu reajo assim. Acontece assim, eu reajo assim. Aí tu vai voltando até que a coisa parece ser um vício. Ah, opa, peraí, mas nem pensou, já fez. Ah, é mesmo. E tinha opção? Tinha opção. Tenta essa opção, porque tu tá vivendo de novo hoje. Abre a opção. E se a opção for feita, dá medo. Sim, dá medo. É que tá. Por isso que se fala de só o bloqueio. Porque às vezes a gente identifica por A mais B qual foi o bloqueio, às vezes não. A gente só vê que tem um bloqueio. É interessante isso, porque assim é bem amplo esse assunto, no sentido assim, até acho que tem outra pergunta, não lembro onde, mas talvez a gente já vai até responder sobre ela, em relação a relações também, né, Matheus? Às vezes a gente repete relações, repete mecanismos, né, maneiras de se relacionar e que são muito ligadas a traumas, né? Só para falar, Helder, eu vi sua pergunta, daqui a pouquinho a gente tenta responder, anotei, tá? Beleza. Então, assim, relações também, né? Maneira de conduzir relações e até acho que teve uma pergunta que veio, como controlar a raiva das pessoas quando você percebe defeitos e soluções que outros não percebem. Só para lembrar de uma coisinha, antes da gente continuar, pessoal, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que a superdotação, e o que eu sempre falo aqui sobre cerebro-evolução, ele é muito desconectado desses assuntos. No sentido que nós todos somos seres humanos, né? E que, como nós nos deparamos com as situações, ela é ligada à constituição mesmo do nosso ser e da nossa mente, né? A diferença, talvez, que seria com as pessoas que eu chamo de cérebro em ebulição e a superdotação, talvez essa maior, talvez, fragilidade, mais sensibilidade, hipersensibilidade a certos assuntos, né? A supermemória que ela vai ter, por exemplo, em relação a traumas, como são pessoas com memória muito boa, então elas vão se lembrar de muitos detalhes, talvez elas vão ter lembranças muito mais precisas de sensações, inclusive, que vão ser reativadas também de maneira muito mais fácil. Então eu acredito que seja uma questão de amplitude, né, Matheus? Talvez mais na amplitude, mas não na diferença de lidar com eles. A maneira de lidar é como todo ser humano, de maneira geral. Eu fico balançando muito em cima de diferentes temas, tá, pessoal? Mas o que basicamente eu quero dizer aqui é que as respostas estão na própria construção da personalidade. Ou seja, o processo de se construir e se conhecer passa por superação dos traumas e das dores. As coisas que são superáveis ficam simplesmente resolvidas. A gente fica vacinado. E, diferente das outras pessoas que não passaram por certos traumas, quando eles se apresentam, a gente está de pé. Tá? Baques que são muito pesados podem nos pegar imaturos demais, podem nos pegar cedo, sem a gente ter estrutura, a gente pode passar a vida toda dando a volta neles. Tem traumas que a gente aprende a viver com ele. Né? Assim como a gente aprende a viver com doenças degenerativas, com acidentes limitantes, mutilações, com doenças graves crônicas. Tá? A gente aprende a viver. Por quê? Porque a personalidade não depende daquilo especificamente para acontecer. Ela pode acontecer, inclusive, através daquilo. Um trauma muito violento que pode levar a pessoa a significar a sua vida, por exemplo, é o projeto que tem aqui, muito interessante, que eu já até apoiei pacientes, que é o da Vida Urgente de Porto Alegre, aqui, que é um projeto ligado a pais que perdem filhos, feito pela mãe do Thiago Gonzaga, que perdeu o filho
num acidente de trânsito, tá? Então, assim, a dor que é insuportável, como dizer, consertou, não tem mais a dor, não existe, não tem mais a dor. Vai ter o quê? Vai ter uma bela ONG que cativa e acolhe um monte de pais que sofrem, porque a vida acontece para todos, né? Mas é claro que ela tem mais coisas na vida do que essa ONG, mas essa ONG é o jeito de encaminhar esse lugar, e é muito bom. Que bom que seja assim. Porque a gente não está livre de passar por coisas desse tipo, né? Então, eu diria que a saúde mental, ela precisa estar suficiente para encaminhar os assuntos, sem deixar de acontecer a personalidade, porque a pessoa se enfia num buraco e some, né? Tem várias coisas das perguntas que se conectam em pequenos pontos aqui disso, né? E às vezes é até difícil abrir muita coisa e deixar elas fechadas no fim da live, talvez elas fiquem abertas, né? Por exemplo, as questões do passado, elas ficam gritando e nos convidando. Tem uma pergunta que chama ali, a segunda, superar questões do passado que afetam negativamente no presente, tá? Então, assim como os traumas têm que ser, digamos, assimilados, ditos, eles são traumas, é uma droga que tem acontecido, mas eles são meus, eles são meu teste, eles são minha prova de batalha. As questões do passado também são essas, são as marcas, são os testes que a gente passa, se a gente pode, a gente consegue. Porque na prática, a gente não nasce sabendo as coisas, não nasce sabendo ser a gente tem que experimentar essa personalidade para ver se ela funciona. E é no diálogo com o resultado positivo que a gente se encoraja e vai adiante. Existe uma coisa que eu queria botar de panorama para o pessoal da superdotação, que é o seguinte: embora a inteligência dê muito mais riqueza para coisas serem até pensadas e criadas a respeito dos problemas, ela também aumenta dimensões de sofrimento que muitas pessoas não vão ter. A inteligência é uma função dentro da mente que, de certa maneira, se conecta com a pessoa como um todo, mas, assim, ainda é uma função mental. E ela pode acabar suprimida por uma doença muito grave e ela pode acabar mal direcionada por aspectos que estão fora da saúde mental. Teve um tempo, por exemplo, a moral. Tá? Por exemplo, houve um momento que eu parei para me perguntar, pera um pouquinho, a psiquiatria deve terminar, deve ter uma borda da psiquiatria, porque eu vejo muitas vezes no discurso da psiquiatria, psicanálise, a tentativa de englobar todos os fenômenos humanos, né? E disse, não, eu vou trabalhar tem que ter uma fronteira aqui, né? E eu fui ver que a antropologia situa a mente dentro de um âmbito que é, inclusive, menos complexo do que o âmbito das questões espirituais, das questões existenciais, né? Existe o âmbito biológico que se conecta e eles todos conversam, né? E o âmbito social ainda, abrangendo mais, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a dizer assim, então tá, então o que é mente aqui eu vou pegar e eu vou estudar do que a mente vai para os outros, né? E, por exemplo, eu pude entender que há muitas pessoas inteligentes que não sabem o que estão fazendo da vida, estão confusas ou estão dando certo na coisa errada, né? Que usam a inteligência para coisas que são muito imediatistas, né? E que, se eu pudesse dizer assim, com os exemplos do Calvin Klein que eu disse lá, né, no meu canal, ser inteligente é muito legal, mas melhor é ter liberdade interior, né? Que pode ter a ver com a inteligência, ou seja, a pessoa se sente podendo, autorizada a ser quem ela quer ser, sem precisar de permissão. Existem liberdades interiores que são completas de liberdades exteriores, mas existem liberdades interiores sem liberdade exterior. Eu vi vários livros muito legais até que são escritos no cárcere, vocês já viram essas histórias, né? Uhum. Pessoas escrevem livros memoráveis enquanto presos, num cenário político, numa situação adversa, né? Cenário de guerra. Muito do Freud foi escrito em guerra. Frankl, né? Frankl, exato. Então, essas coisas aqui a gente tem como um referencial. A gente não precisa que o mundo sorria para nós, a gente precisa ser livre de dentro. Se puder ser livre fora também, mais floreia. Inclusive, é perigoso às vezes de cair o sentido, assim, ficar só no conforto, daí tá tudo fácil. Não cria uma resistência, como uma resistência elétrica, né? Onde aquilo que a gente chama de pulsão passa pela resistência e produz luz, né? Ela só, a pessoa se sacia de coisas mais fugazes, assim, porque elas estão fáceis. Então, a dor, ela executa um processo de resistência onde a gente pode se malhar como ferramenta e ficar afiado, né? Então, os traumas são umas dessas coisas, mas sim,
quando a pessoa se apresenta muito depressiva, muito ansiosa, com camadas de dificuldades acumuladas ao longo da vida, é um cenário mais triste, como o pessoal deve estar perguntando. Parte dessas dificuldades são tão amarradas, tão enraizadas, que a pessoa se revolta quando a gente quer convidar elas a parar de ser assim. Completamente. E a gente sempre está recebendo. É super interessante isso, eu quero até ressaltar, porque assim, quanto à resistência, né? Em sair dessa situação que a gente se instala, né, Matheus? Quanta resistência que há, né? E, na verdade, já voltando aqui, eu estava falando agora, já é também, assim, um mecanismo de defesa, né? É uma maneira, assim, e se eu sair, como que vai ser? Uhum. Um exemplo clássico é o tipo funcionamento masoquista, assim, né? O masoquismo, ele é uma forma de autoenobrecimento pela dor, né? Então, a pessoa, se ela tiver que escolher entre uma coisa A, uma coisa B, a coisa A faz sofrer mais, ela pega A. Porque isso justifica que ela é uma pessoa mais sei lá, sofrer significa ter uma vida bela, uma vida mais nobre, mais elevada. Então, a pessoa se confunde nisso, né? Com relação à escolha, ela não sente tendo. Isso se enraiza tão profundamente, lá às vezes na primeira fase da infância, que a pessoa não tem consciência disso, né? E não necessariamente isso é traumático, tá? Vou dizer assim, não é tudo trauma, né? São coisas que se constroem e a pessoa tem uma forte tendência de escolher o que faz ela passar por sofrimentos muitas desnecessários, tá? Tem sofrimentos que é assim, ó, eu escolho passar por isso porque eu quero me experimentar e vou terminar depois. Mas o sofrimento sem fim, assim, tipo, ó, eu quero uma vida difícil, tem uma chance de facilitar, eu vou dificultar. Isso aí é muito comum e é um aspecto que geralmente se associa a... Se a pessoa sempre foi assim, você só pode estar depressiva, mas se ela sempre foi assim, é uma coisa de personalidade, né? Sim, E não uma se coisa costuma diferente. mexer. Sim, mas e acaba também, Matheus, assim, ligado, por exemplo, pessoas que viveram coisas difíceis, né? E já na questão de superar coisas, questões do passado, viveu coisas negativas, né? Coisas difíceis no passado, e aí ela fica, continua. E aí eu até acho que é muito ligada ao cérebro em ebulição. É tipo uma ruminação, né? Ela continua revivendo e revivendo e revivendo e impactando o presente. Aquilo vira meio que um hábito. Meio que um hábito da vida de sempre estar continuando a viver essas situações. E aí a questão, né? Como que a gente supera isso? Como que a gente supera esse mecanismo? Né? Como que a gente supera esse costume que foi colocado, esse hábito de viver essas situações? Surgiu um debate uma vez num canal de superdotação que como é que faz com os adultos, né? Quando eles já passaram por toda uma situação de infância e adolescência sem conseguir se situar, né? E eu digo assim, ó, na clínica, o que eu costumo ver? Tem que trocar o som aqui. É que a pessoa tem que primeiro desacelerar, segundo desacelerar, terceiro desacelerar, né? E depois a gente começa a ver o que faz. Porque geralmente existem muitos mecanismos já compensatórios em ação que não são necessariamente os melhores. Então, o que eu convidaria as pessoas a fazer, isso de modo geral, assim, né? É que a gente geralmente já está todo enrolado em aspectos viciosos, assim, fazendo o que deu para fazer naquele momento. E aí chega aquela hora que a gente precisa dar uma arrumada na casa, entende? E essa hora de gerenciar isso de uma nova maneira seria assim, ó, agora eu vou chegar de viagem e vou arrumar a minha casa, entendeu? Eu estava distante de mim mesmo, vou chegar e vou pôr ordem. O que é essa ordem? Dizer, bom, peraí, quando para esse turbilhão, né, a gente começa a conversar de uma forma mais tranquila, quem que eu sou, no que eu sou realmente bom, diferenciado, o que tem de singular em mim, o que vale a pena investir em mim, o que não vale. Né? Eu aceito limitações, aceito que eu não sou tudo, que eu não posso fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Né? Eu sei que tem muita gente que é da linha em ebulição que pega tudo ao mesmo tempo e pega como se fosse viver várias vidas, a gente falou isso, né? Sabe, tem gente que é melhor que eu em várias coisas, muitas coisas. E eles vão ser meus amigos, vão ser meus parceiros, meus networks. Eu acho que tudo isso aí tem que ter lugar. Agora, não dá para não fazer
brilhar aquilo que tu tem dentro de ti, né? E essa é uma responsabilidade que tu tem contigo. Se tu nota que as facilidades já se apresentavam desde criança em uma determinada área, tu pode perfeitamente ir lá e depurar isso. Como é que é, né? O material ainda está bruto, né? Tu pode perfeitamente estudar, ter contato com gente que já é boa nessa área, ver como é que tu tá. Às vezes tem talentos que a pessoa já tem que tá tão legal que ela já começa a conversar com gente que tá bem nessa área. Tem coisa que não. Tem coisa que precisa de uma bela depuração, passar por um tempo de estudo, né? Foi uma coisa que me marcou muito no mestrado, era isso, assim, né? A gente entra mexendo um pouco mais espertinho e termina caindo do cavalo e sabe que, ó, até hoje eu olho para aquele pessoal e digo, aquilo lá é bem além de mim, assim, né? O cenário dos que estão inseridos lá pesquisando constantemente, no sentido daquele assunto, eu admiro muito, sim, né? Porque o meu negócio fica um pouco diferente. Eu acho que eu quero voltar lá e tal, mas tem uma coisa importante, assim, da gente entender. Aí eu pensei, bom, eu gosto de explorações de coisas de dinâmica e fui para esse lado mais forte. Eu acho que essas questões primeiro, assim, renúncias, tá, pessoal? Renunciar, tentar criar um espaço de vácuo, assim, onde as ideias mais profundas comecem a ganhar espaço. É aquela coisa do tipo, já reclamou que nunca foi escutado? Quem sabe tu começa te escutando, né? Para de correr. Para de querer solucionar os problemas da humanidade para convencer a humanidade. Para de tentar ter a atenção das pessoas, né? E nunca ninguém vai dirigir a tua vida tão bem como tu mesmo. Então, as pessoas... E é interessante você falando disso, tem uma pergunta sobre controlar a raiva das pessoas. É isso. E por que a gente precisa controlar a raiva das pessoas? É a raiva delas. Controla a sua, já, né? Exato. Começa controlando a sua própria raiva e deixa os outros com as raivas deles, né? E eu acho que é muito isso. Inclusive, o tema da live de hoje é isso. É sua melhor capacidade. A capacidade é sua. É a sua maneira como você lida com o mundo e não o mundo como ele lida com ele mesmo, né? Eu acho que é muito isso. E aceitar a sua melhor capacidade. Porque é muito isso. Eu estava, inclusive, antes de entrar na live, eu estava escutando uma conferência de uma pesquisadora aqui na França, que eu adoro, que pesquisa sobre performance. Opa. Ela fez o livro sobre os filocognitivos, que eu sempre falo, eu até fiz vários vídeos, fiz uns vídeos sobre esse assunto. Ela trata a inteligência como uma capacidade. A inteligência não, ela faz a diferença entre a capacidade, que são as capacidades que a gente tem, né? Que seria, por exemplo, a capacidade de raciocínio, a capacidade de memorização, a capacidade de comunicação, com o estado de inteligência, né? Eu estou num estado de inteligência, quer dizer, eu estou usando a minha capacidade de uma boa maneira, né? Eu estou... e aí, para usar essa capacidade de boa maneira, eu preciso aceitar primeiro a capacidade que eu tenho, né? Digamos que eu tenho uma capacidade de comunicação, então eu aceito essa capacidade e eu coloco ela a serviço num contexto, né? Eu coloco ela num contexto e é muito, muito ligado a como eu lido comigo mesma e não como as pessoas me percebem, né? E é isso, estar com a sua própria, funcionar com a sua capacidade, eu funciono com a minha capacidade, não os outros percebem a minha capacidade. Acho que é muito isso, né, Matheus? Isso eu acho que é importante a gente pensar também, tudo que eu falei da antropologia, que uma pessoa inteira, ela é várias coisas, e a inteligência é simplesmente um aspecto inserido dentro daquela máquina mais básica do andamento. Então, beleza, a gente precisa conectar essa inteligência com todo o resto, não fazer com que essa inteligência sozinha vence tudo, não. A gente diminui de tamanho, olha melhor onde a gente está, o tamanho que a gente tem, a situação da nossa real capacidade de mudar o estado de coisas, nossa real capacidade de ser ouvido pelos outros, né? E a gente se depara com um tombo, tá? E esse tombo é ótimo, é muito bom de se ter, que é aquela hora que a gente começa realmente a ver, bom, eu cheguei meio tarde na festa, né? O mundo já acontece há algum tempo antes até eu chegar, né? A roda já foi inventada. Hã?
A roda já foi inventada, né? Pois é, eu não sou suprassumo da existência, devo ser parte de um elo. Então, onde é que eu fico aqui? Né? E os meus pais já existiam e eram adultos quando eu nasci, então eles provavelmente não precisem de mim para tudo que eles têm que fazer, né? Então começa a desconexão, assim, de, peraí, isso aqui não é para mim, isso aqui também não é para mim, isso aqui também não é pra mim. Então o que que sobra para mim? Opa, agora sim, agora sobra falar sério, agora sobra fazer alguma coisa de verdade que tu chame de tua. E aí, até lá, a tua inteligência estava toda a serviço de negócios dos outros e coisas que não iam te levar realmente a ser feliz, né? Então, é aquela hora, aquele momento de espelho que a pessoa para e diz, eu vou ter que dar um jeito em ti, né? Então, vou ter que realmente me encontrar contigo e tal. Bom, aí tu começa a ver necessidades, né? Esse momento do começo das necessidades, né? É que muitas vezes a pessoa já se negligencia tanto tempo, ela não tem nem hábito de pensar em si mesma e tal, quanto é que ela precisa, não precisa. Não. Tem um pequeno ser humano totalmente abandonado dentro de ti, com uma dívida enorme aí de cuidado, até sono, né? Alguém pergunta do sono aqui. Dormir direito, comer, ter o peso, se dar bem com a própria aparência, vamos dizer assim, ter uma autoestima, né? Pegar um lazer que tu gostava, só tu gostava, ninguém aprovava, e pega esse lazer e faz esse lazer acontecer, sabe? Daí se ninguém aprova, agora é tu que manda, entendeu? E joga na rede que vai ter, tá? Vai ter quem mais. Agora, sempre a gente podia pensar que também aprender a estar só, né? Isso é uma conquista emocional seríssima. O Winnicott escreveu um artigo sobre estar só, né? Tão importante, então, que o Perfeito. bebê, né, desenvolve. Saber viver consigo, né? E aí, até já falando do. O Helder agora tinha perguntado, né? Ele falando que ele praticava mindfulness e que para ele ajudava bastante, mas se tinha algum outro método para aconselhar, né? Eu acho que a mindfulness e todas todos esses métodos que são usados, né, de meditação, eles nos ensinam justamente a viver com a gente, né? Nos ensinam a aprender a estar presente a nós mesmos, né? E a sermos suficientes. Eu lembro de uma vez, assim, uma psicóloga que eu tinha seguido uma vez, ela tinha me falado assim, que para amar o outro, para realmente dar para o outro o amor, eu precisava encontrar esse amor dentro de mim mesma, né? Porque senão não era um amor, era um interesse, eram várias outras coisas, mas que para sentir um sentimento por outra pessoa, eu preciso encontrar esse sentimento dentro de mim mesma, né? E quando meu filho nasceu, que é um amor muito estranho, né, Matheus? Você que é pai sabe. É um amor muito, muito louco que a gente sente, né? Eu aprendi a entender que aquele amor que eu sentia para ele, que sempre foi um amor muito, como se diz, muito aberto, assim. Eu nunca tive muita possessão. Não é um amor de possessão. É um amor puro, né? Que aquele amor existia dentro de mim. Então, eu estava pronta naquele momento a começar a me encontrar comigo mesma, né? E eu acho que é muito isso, assim, se encontrar consigo mesmo para encontrar a sua capacidade, para encontrar as suas capacidades, né? E a sua melhor capacidade nesse encontro consigo mesmo. Aí tu fala sobre uma das questões que é a grande bateria, né, da capacidade. Quer dizer, a força da capacidade vem desse amor, vem desse desejo de alguma coisa chegar lá no mundo em torno, ou sair de dentro de ti, ou de alguma maneira se materializar naquilo que tu está fazendo. E a gente é social, né? Então, sim, pode ser que a solidão... Isso tem uma frase do Ortega Gasset que fala muito sobre esse aspecto, que é bom lembrar, assim, que na solidão a gente aprimora o talento e na sociedade a gente aprimora o caráter. Então, a gente precisa ter a solidão do talento para depois usar ele, né, a serviço de um caráter em meio às pessoas. A gente precisa... Olha só, o serviço é uma premissa muito usada também nas espiritualidades, enfim, que a pessoa faça caridade, se entregue, né? Essa doação de si, ela está ligada a uma maturidade elevada emocional, desde que ela seja já
o amadurecimento desse desapego, dessa renúncia que eu estava falando antes. Assim, a pessoa já sabe que ela não é um monte de coisa. Ela já aceitou isso. Ela já se reduziu a uma coisa muito pequena, né? Pega o mundo, põe 8 bilhões no denominador e tu em cima, tá? Esse é o tamanho que tu tem, tá? E aí tu faz mais ou menos a... Não, é isso que é ser uma pessoa, tá? Então são 8 bilhões de universos no mundo. A gente precisa pensar sobre, bom, tem coisas em mim que só eu tenho. E aí começa um ponto interessante. Se eu não fizer, ninguém faz. O que eu existindo farei que se eu não existir, ninguém vai fazer, né? Cuidar da minha vida. Essa é a melhor de todas. E se tu quer deixar algo memorável, vai ser dentro dessa clave, provavelmente, tá? Se tu quer ser marcante, pode ser aquele marcante discreto, tá? Aquele marcante que ninguém sabe de onde veio aquele momento, aquela alegria que ela sente, ou aquela luz que ela recebeu, só porque conversou contigo no elevador. Pode ser. Tu pode terminar a tua vida contribuindo assim. Tu pode fazer um super livro, todo mundo fala teu nome. Ou tu pode ser um contribuinte na vida do teu filho, que foi bem criado, tá? Então, assim, para morrer feliz, as duas situações valem, tá? Não requer nenhuma necessidade de brilho externo, até porque morre e já começa a refutar a teoria, isso que o mundo é isso aí mesmo, tá? Então, eu acho que sentido mesmo tá em se sentir plenamente existindo. Então, aqui a gente fala sobre as capacidades, não necessariamente como vão me reconhecer. O mundo pode nunca reconhecer. A grande questão é tu perceber que tu te utilizou plenamente. Né? Você reconheceu, né? O mundo talvez não te reconheceu, mas você reconheceu e você sentiu que você fez aquilo que você deveria ter feito, né? Uhum. Aquilo que cabia fazer. Olha só, o Calvin do Haroldo ali, ele tem uma coisa que é muito interessante. Ele se deleita com a própria personalidade. Se vocês observarem. Ele tem uma ideia, diz, caramba, isso aqui é muito legal, e ele fica super envolvido com aquela ideia. Claro, ele precisa de freio às vezes, tá? Mas assim, a personalidade, ela geralmente é um deleite. Sentir que tu tá sendo tu é uma situação que é quase que assim, insubstituível. Tipo, não tem muito alegria externa que seja tão legal como tu sentir que tu tá plenamente existente naquilo ali. Perfeito. Assim, eu não diria, não sei, eu costumo muito falar nos meus acompanhamentos, Matheus, sobre autenticidade, sabe? De assim, viver de acordo com aquilo com aquela pessoa que você é. Claro que nós vivemos em sociedade e que certos momentos, certas coisas não precisam ser ditas, né? Elas não precisam ser ditas. Mas tentar viver o mais alinhado possível com aquilo que você é, com aquilo que você se tornou. Eu diria assim, com aquilo que você se tornou. Porque nós estamos sempre em plena transformação, não nos transformamos todos os dias com as nossas vivências, com os nossos encontros, com os aprendizados. Mas estar alinhado com aquela pessoa que você se tornou naquele momento, isso eu acho que é a melhor coisa que um ser pode viver, na verdade, né? Olha, claro que a gente está falando de um ideal que, se for olhar para as religiões, são de muito poucos, né? Em termos de capacidade mental de se viver assim, esse grau de humildade, de entrega, é difícil, né? A gente reluta, briga, as pessoas não conseguem normalmente, né, respirar esse ar todo o tempo, é complexo. Essa luta é bem importante também a gente lembrar. Né? Eu fiz aí uma pessoa que pergunta aqui, Lorena, sobre como melhorar a qualidade do sono, então a gente conectaria com esse ponto, tá? Existe sim a possibilidade de se ter um sono tranquilo a partir dessa reflexão em relação ao se permitir dormir. Vamos dizer assim, tu vai dormir, o mundo vai continuar funcionando. Né? E tu vai acordar amanhã e vai ser o que tiver que ser. Mas basicamente pela renúncia de ter que fazer qualquer coisa a respeito. Né? Vou dormir porque seres humanos dormem, faz parte, eu sou só um. Agora, se eu não for, eu tenho que responder tal coisa, eu tenho que justificar, eu tenho que, porque esse é um senso de participação que a pessoa não pode não ter.
E eu acho perigoso, assim, às vezes essas coisas das sensações, a rede social cria sensações no calor as pessoas começam a entrar, engajar, participar, como são todas as campanhas, né? O termo campanha, engajar. O engajar é dopamina, né? Aquele incêndio, aquela coisa, e manada e todo mundo indo e tal. A gente vive sob disparos disso constantemente, tá? Mas, assim, esse é o tipo da coisa que nos afasta daquele raciocínio que eu tinha falado antes, assim. E eu mesmo, né? Tinha uma frase que um psicanalista escreveu num livro, o Oba, não vou, né? Todo mundo, oba, eu, oba, não vou. Tu comemora aquilo que todo mundo está curtindo e diz, mas eu não vou, né? Quer dizer, é a dissidência de uma coisa que todo mundo jamais questiona não ir, né? Eu não vou. Porque certas coisas são ótimas. Simplesmente eu não estou afim de fazer. Né? Parece que tu não pode dizer não. Né? Então, peraí. Parece que você não pode dizer não. E é isso, é aquela coisa assim, tipo, porque pelo que os outros esperam que você diga, você acaba dizendo aquilo que não condiz com o que você gostaria de dizer, né? É isso aí. Esse psicanalista é o Francisco Daut da Veiga, tem um livro Aprendiz de Liberdade. É bem legal. Voltando só na questão do sono, e até muito ligando à questão do cérebro em ebulição, e até o que a gente já tinha falado antes, acalmar também a ansiedade, né, Matheus? Acalmar a ansiedade, essa expectativa de que quando eu vou me deitar, na verdade, eu vou reviver todos os momentos e todos os problemas da minha vida, e assim, essa necessidade de desconectar o sono como uma necessidade fisiológica, né? É uma necessidade fisiológica do corpo. Então, ter essa desconexão, que não é um momento de reflexão, o sono não é feito para isso. E eu acho que, um pouco ligado também à meditação à meditação de consciência plena, é entender que aquele momento é treinar o cérebro para compreender que aquele momento é um momento de repouso também. É isso aí. Acho que a atenção plena, ela vem muito para esse ponto, assim, desligar esse turbilhão de dopamina, de excitação que vem do universo exterior. Que as paixões cegam a gente, né? A gente começa a tomar decisões erradas e tudo mais. E a mindfulness peraí, dá um recomeço aí no sistema. Quem que tu é mesmo? O que tu tá fazendo aqui? Qual é que é realmente a tua preocupação? E só que às vezes a gente não consegue responder tudo por isso. Então, o que eu diria? A gente acaba tendo que fazer muitas vezes isso, ou até retiros, né, de verdade. Né? Muitas pessoas fazem retiros, se afastam, né, fazem uma coisa mais sabática, né? E eu tinha visto uma pergunta, Lorena, se de repente a gente a questão tinha uma questão a respeito de mulheres, né? Sim. Alguma orientação para conseguir... não, peraí. A questão do gênero, de autorizar, incentivar e permitir a mulher de mostrar o seu potencial e não se desdenhar. Acho que é muito ligado também a crenças, né? E é uma sociedade que... Eu acho que é muito ligada à crença. E crenças que são ligadas a uma educação, a um sistema, né? Que conduziu a pessoa a acreditar assim. E eu acho que uma das maneiras é se libertar de crenças, né? E aí tem várias maneiras, né, Matheus? Terapias e outras, né? De se libertar. O fator externo aqui incide, né? Hoje em dia se coloca... existe uma cultura de que as pessoas são essencialmente as suas oportunidades, como se todas fossem dar no mesmo, expostas às mesmas oportunidades, né? E não, a gente sabe que, na verdade, as pessoas não só aproveitam, como desperdiçam inúmeras ao longo da sua vida, porque elas têm escolha. Então, eu vejo, assim, pessoas valorizando tanto isso, assim. Como eu trabalho com pessoas em diferentes situações, o que eu geralmente vou olhar, né? Eu olho abaixo daquela bagunça toda uma pessoa com uma coisa que é legal, que é a sua personalidade, que tem características dela mesma, diz, pô, que legal isso aqui. É tão diferente do que eu conhecia. Isso aqui também, que bacana. Nem sempre a pessoa vai usar o que eu estou vendo ali na minha frente. Mas eu digo, que bom se usasse, porque é tão legal, é tão bonito isso aqui. Né?
A pessoa que tem um estilo visual diferente, ou que tem um jeito de ser, ou de falar diferente, ou que tem uma estatura alta, uma estatura baixa, que poderia comunicar uma coisa pura, impactante, né, enquanto pessoa, ela às vezes está tentando ser outra coisa. Ela está tentando deixar de ser aquilo para fazer aquilo funcionar por um outro modelo. Diz, não, não, para. Para responder a um sistema, né? Para responder a um sistema, né? Então, assim, as mulheres, elas têm toda uma situação dentro delas que dá a elas muita força. A força feminina é uma força muito, em grande parte sutil, assim, porque ela é mais refinada em muitos aspectos, assim, do que a força mais masculina. Mas, assim, esses estereótipos nem explicam tudo. Eu acho que, basicamente, é não se importar tanto com esse fator e continuar aquela história que eu falei, assim, de, peraí, deixa eu dar uma nova direção para mim. E a questão da pessoa emocionalmente afastada também, Lorena, que era uma outra pergunta, só citar aqui, né? Há pessoas que, por aqueles aspectos masoquistas que, infelizmente, fogem até a própria compreensão, escolhem se privar. Não adianta convidar e circular, mas a gente, como gosta da pessoa, aceita. Então, gostar implica em aceitar que ela não quer ter muita interação. Pode ser convidada a se tratar, entre aspas. Vamos ver o que dá para resolver disso aí. Tu não sofre com isso? Vamos ver um profissional. Não sofro. Não tem como ver profissional. Então, isso. Agora, se a pessoa tem traumas e traumas e tal, e ela também acha isso ruim, né? Porque pode ser que ela não ache isso ruim, tá? Mas se ela achar que estar emocionalmente afastada dos outros é ruim, sim, aí ela vai começar aquilo que eu falei. Ela vai sair de um relativo conforto com muita privação, de uma vida sem graça em muita coisa, por causa das coisas sociais, para atravessar uma batalha interior, para que ela, no fim das contas, se sinta plena. Digamos que ela vai ser movida pelo sentimento de que ela quer mais da vida dela. Sim. Aí ela enfrenta, né? E aí tu pode, como amiga, enfim, sempre se incentivar. Olha, vai, tu é tão isso, tu é tão aquilo, por que tu não exercita, não faz? Mas... Eu diria também, Matheus, nessa questão lá da pessoa emocionalmente afastada das outras pessoas, eu diria outra coisa também. Eu daria duas respostas também sobre esse assunto. Talvez a gente acha que ela é emocionalmente afastada das pessoas, mas ela talvez tenha simplesmente discernimento para dizer que ela gostaria de não conviver com certas pessoas. Porque a gente tem o direito de escolher de não conviver com certas pessoas. Uhum. A gente tem o direito de escolher de não conviver. Se a maneira de ver a vida não é compatível, a gente tem o direito. Então, eu posso, talvez, achar que ela é emocionalmente afastada, mas ela está muito bem na maneira dela. Outra maneira também que eu diria de ver pode ser que seja uma pessoa também que está vivendo um momento difícil, né? Ela talvez vive uma depressão ou vive outras coisas, então emocionalmente ela não está apta, talvez, para conviver com outras pessoas. Ela não se sente apta para viver. E já falando dos meus cérebros em ebulição, já é dona terceira resposta, é também a hipersensibilidade. Quer dizer, em situações de conflito, em situações muito tumultuosas, onde tem muita gente, onde tem muita estimulação sensorial, a gente pode escolher de evitar essa convivência, essa exposição emocional e aí mais sensorial, e tá tudo bem, ela simplesmente está escolhendo algo para se proteger. E porque ela talvez, inclusive até é engraçado que é meio ligada ao trauma. Tipo, eu tenho tanto medo daquela exposição, eu não sei como eu vou lidar com aquela exposição, que eu prefiro me isolar, né? Eu prefiro me isolar, porque eu não sei como lidar com aquilo. Talvez vai ser muito, talvez não vai, mas eu não sei como lidar, eu prefiro me isolar. Então, eu acho que existem maneiras diferentes também de ver, né? Essa situação. Verdade, bem lembrado. Que é aquela coisa, se a pessoa não quer se tratar, uma das questões é que ela pode estar bem feliz, assim. Né? E ela teve gente que me respondeu aqui, eu vou ler algumas respostas que eu achei bem interessante. Acho interessante abrir os pensamentos para reorganizar e aprimorar o inconsciente. Eu acho que essa pessoa e família poderia tentar se entender ou perdoar. Isso aconteceu comigo há poucos dias. Eu acho falta de amor, mas cada caso é um caso, talvez. Sim. Depende. Eu acho que é muito isso que a gente estava falando aqui agora há pouco. É a maneira dela viver.
a situação, eu acho, né? A gente gostaria que o outro fizesse aquilo, mas ele tem o direito de escolher. Teve alguém que falou que eu não conheço, na verdade, ele falou assim, eu aprendi a não querer fazer tudo depois da metanoia. Parece que o meu cérebro se reprogramou, sou mais feliz hoje em dia. Você conhece a metanoia? Eu não conheço. Você conhece? Não. Também não. A pessoa podia citar aí que ela Acho que depois você me conta um pouco, Cogitas 3D, depois você me conta um pouco sobre isso. Talvez você me manda uma mensagem sobre esse assunto. Caramba! A gente já vai chegando no final. Quantas questões interessantes. E esse assunto dá para falar sempre, né, Matheus? A gente vai mantendo nossas lives e repetindo, relançando novos assuntos. Pessoal, se vocês gostaram, manda mais pergunta pra gente, tá? Manda tema aí, se vocês têm algum tema especial que vocês gostariam que a gente falasse por aqui. Metanoia igual crise da meia-idade. Termo não tão... Tema legal, acho que é um tema legal de falar, sabia? A crise dos 40, né? Tem aquela coisa, a crise dos 40, procurar sentido, e aí é muito gostoso, porque a gente gosta muito de falar sobre isso, né, Matheus? Sobre a questão do sentido, a busca pelo sentido. Pessoal, a gente vai deixando vocês, que a gente já está aqui por 1 hora já. Vamos organizar outro tema, né, Matheus? E aí a gente avisa para vocês. Não deixem de mandar perguntas se vocês quiserem, que a gente vai anotando, tanto para mim quanto para o Matheus. Vocês sigam o Matheus também por lá. E a gente se diz, né, Matheus? Até breve. Até breve. Obrigado a presença de vocês aí nesse horário de almoço no Brasil. Muito, muito legal ter vocês aqui. Obrigada, querido. Sempre um prazer estar contigo. Prazer, obrigado, Leana. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.